Bom dia pessoal, dando início aqui à disciplina de logística, certo? Dando continuidade, né? A gente trabalhou na última aula os modais rodoviário e ferroviário. A gente vai hoje falar sobre o modal hidroviário, o dutoviário e o aéreo, certo? Como a gente já bateu bastante nesse assunto e tudo mais, a gente está fazendo aí algumas atividades de revisão, a gente vai estar fechando esse conteúdo, certo? Esse mês para a gente terminar alguns outros conteúdos e a gente poder continuar. Então assim, hoje eu vou tentar fazer um resumo aí bem legal, bem interessante sobre o hidroviário e o aquaviário de forma bem sucinta, certo? Principalmente que vocês já resolveram várias questões, a gente já falou de comércio internacional, transporte, o armazenamento, exportação. Então hoje eu vou fazer um resumo assim bem geral sobre esses modais, né? Bem rapidinho. O modal hidroviário e aquaviário, certo? Ele recebe esse nome, mas ele é dividido em três, certo? O hidroviário e aquaviário, ele é dividido em marítimo, lacustre, né, que seriam lagos. O marítimo seria pelos oceanos, mares. O lacustre seriam os mares e o fluvial seriam os rios, certo? Então a gente tem aí o hidroviário e o aquaviário dividido em três, certo? Ele é muito voltado para o transporte de carga entre continentes, certo? Principalmente o marítimo, certo? O marítimo, para você transportar cargas continentes, né? E ele é muito utilizado mesmo pela quantidade de carga, que é bem alta, né? Sendo que o tempo de entrega não é um fator preponderante, certo? Urgência, pessoal, não é um fator. É tanto, né, que já indo um pouquinho, né, o aéreo. Hoje, né, no momento de pandemia, por exemplo, respiradores, né, eles são transportados mesmo de avião. Por quê? Pela urgência, né? Então, assim, já sendo transportado no modal marítimo de transporte não seria interessante. Por quê? Porque aqui o fator preponderante é quantidade máxima de carga, não uma quantidade alta de carga. Porque não é um fator preponderante a entrega rápida, certo? Os custos fixos eles são mediantes, né? No caso, são medianos, né? Navios, equipamentos, e os custos variáveis são baixos, né? É uma modal que apresenta um menor custo total, certo? Isso aí a gente se baseia por tonelada, por carga, né? É muito barato você transportar pelo modal hidroviário e aquaviário, certo? Queria chamar a atenção, certo, pessoal? Sobre algumas vantagens e algumas desvantagens. Vantagem: capacidade de transportar mercadoria volumosa e pesada, bem como um custo total minoritário. E desvantagem: lentidão, forte dependência de fatores meteorológicos, baixa frequência de fluxos de material, certo? Aqui, né, no Brasil a gente tem o principal porto, né? É o Porto de Santos, né? A gente tem uma lentidão enorme na entrada do modal rodoviário lá, né? Dos caminhões para desovar as cargas, para deixar contêineres para ser transportado para exportação. No Nordeste, né, na nossa região, a gente já tem dois principais portos, né? Que no caso seria o porto do Pecém e o porto de Pernambuco, certo, pessoal? Que é o porto de Suape, certo? Esses dois portos, né, pessoal, aqui da região Nordeste, né, eles vêm com um crescimento muito grande, bem intenso, principalmente o do Pecém, né? O Pecém aí vem com uma grande promessa, né? E até com a integração, né, no modal ferroviário e rodoviário, viu? De forma bem intensa. Então, pessoal, outro fator que eu queria chamar a atenção é o fator relacionado com os atacadouros, né? E quando a gente fala de atacadouros, a gente está falando de quê? A gente está falando do local onde os navios vão ancorar para poder ser retirada a carga, né? Essa carga que quase sempre é feita por meio de guindaste,
né? Pega-se os contêineres, né? Os contêineres são baús cheios de mercadoria. Se ele for para descarregar, o guindaste vai retirar de dentro do navio por guindaste esses baús, né? E se for para colocar mercadoria, ele vai retirar dos caminhões e vai levar pro próprio navio, certo? Aqui no Brasil vem sendo adotado não só no Brasil, né, em diversos continentes ou outros países que existe essa possibilidade. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma faixa litorânea bem extensa, né, já que o nosso Brasil ele tem tamanhos continentais. Então é muito utilizado aqui no Brasil uma modalidade, né, que também é do modal aquaviário, que é a cabotagem, certo? A cabotagem, viu, é o transporte de mercadoria na nossa costa, né? Costa do nosso país ou no continente, né? Na costa do nosso continente. Imaginem o seguinte, certo? Imaginem que a viagem do Ceará até São Paulo, certo? Ela demore aí isso em caminhões, né? Eu preciso mandar uma carga, né, de 10 caminhões para São Paulo. E o frete de cada caminhão desse esteja aí na casa de uns 7 mil reais. Certo? Falou bem caro. Agora, se eu conseguir, certo, pegar do Ceará, mandar para o Porto do Pecém, via modal rodoviário, com um frete aí de R$ 1.500 cada um, né? Será que não seria bem mais interessante, pagando um valor também bem inferior pela costa brasileira, não seria interessante mandar até o Porto de Santos pelo nosso litoral? Eu mando pelo modal rodoviário, essa mercadoria ela é colocada no porto do Pecém via modal aquaviário, ele vai pela costa brasileira até chegar no Porto de Santos, e no Porto de Santos ele é colocado em um navio que vai para exportação para a China, para a Europa ou para outro continente. Pessoal, esse tipo de situação é o que a gente chama de cabotagem, certo? É o translado de mercadoria pela costa de um país, certo? Ou de um próprio continente, né? É interessante, baixa bastante, viu, pessoal? Pode ter certeza que reduz em várias situações, reduz bastante o preço do frete, viu? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, o modal aeroviário, certo? O aeroviário, ele tem, né, como objetivo, né, ele é voltado para o transporte de carga, qual o tempo que entrega é um fator primordial, ideal para pequenos volumes, né, não tão grandes, né, logicamente, pequenos volumes, levando em consideração o modal marítimo, certo? E um produto com alto valor agregado, né, e com urgência de entrega. Vou pegar, por exemplo, hoje a gente está no momento aí da pandemia por conta do Covid-19, né? Então, hoje, certo? Respiradores, máscaras, EPIs, né? Os profissionais da saúde, eles estão sendo transportados mesmo pelo modal aeroviário. Aproveitei, né, até nesse momento e peguei aqui um dado, né, do Flight Radar, certo? Que disponibiliza o tráfego aéreo, né? E eu queria mostrar a vocês aqui como é que estava o tráfego aéreo no dia 11/4/2019 aqui no Brasil, certo? A gente aí vê várias aeronaves, né? No Brasil e na América do Sul, né? A gente vê diversas aeronaves e o tráfego aí bem constante, principalmente na região ali, de São Paulo. A gente vê bastante tráfego, certo? E aí, tanto aviões comerciais como aviões de transporte. Isso um ano, né? 11/4, né? A gente já vê outra realidade, né? Pouquíssimos aviões, e se você entrar lá no monitoramento, né, do tráfego aéreo, né, nesses sites que fazem esse tipo de serviço, e você clicar em cima, você vê que as aeronaves que estão sobrevoando, né, são apenas aeronaves de transporte, certo? Não tem
quase nenhuma de passageiros, né? Não sei que seja alguma de repatriação, alguma coisa do tipo, mas o tráfego aéreo atual está mesmo voltado somente para mercadorias, certo? E pode ter certeza aí, produtos de realmente com bastante urgência, certo? Voltando aqui, os custos fixos, né, são altos, né? Aeronaves, manutenção do sistema de carga, os custos variáveis são altos. O preço do combustível, né? O combustível sendo bastante puro, viu, pessoal? A gasolina para avião, certo? Querosene em si. A mão de obra, manutenção e o modal que apresenta um maior custo total, certo? Isso são aí os custos fixos. Vantagem: velocidade elevada, distância alcançada, segurança contra danos, roubos e extravio, certo? Desvantagem, né? O custo do frete, né? A capacidade, se a gente relacionar com o modal marítimo lá, ela é bem baixa, viu, pessoal? Se a gente fizer essa comparação lá. Desconsiderem aí esses constantes atrasos da entrega, viu, pessoal? Isso aí não era para estar aí não, viu? Não tem esses atrasos não, viu? E em comparação com o modal ferroviário também vocês desconsideram o custo do frete, certo? Ele é bem caro em comparação somente com o marítimo. Logicamente, o modal ferroviário ele tem um preço mais constante, mas tem uma tabelinha aí que a gente vai já trabalhar sobre isso, certo? Então, a baixa capacidade de carga em relação com o marítimo. Ela é superior ao ferroviário e não tem essa parte aí de atraso da entrega não, viu? Rodoviário, certo? É um dos meios mais econômicos de transporte de carga, certo? Muito voltado para grandes volumes e derivados do petróleo, gás natural, exemplo, oleodutos e gasodutos. Quando a gente fala no modal rodoviário, vocês podem imaginar logo aí um cano, certo? Transporte de gás natural, pessoal, ele é muito utilizado o duto, certo? Transporte dentro de fábricas, né? Principalmente de grãos, para silos, é usado também como locomoção dentro da fábrica. O rodoviário, derivados de petróleo, é muito utilizado mesmo, certo? Então, ele tem algumas das vantagens, né? Essa elevada confiabilidade, tendo em vista que quase inexistência de fatores que possam implicar na interrupção, né? Na parada, né? E os danos e perda do produto também são bem baixos, viu, pessoal? Aí no material vai ter um resuminho aí, certo? Dessa tabelinha. Essa tabelinha vocês já dispõem, mas eu vou passar para vocês até para ajudar também a fazer as atividades, certo? A gente tem algumas características relacionadas com velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência. Deixa eu fazer uma observação. Isso aqui está resumindo todos os modais. Ele está alinhado em classificação do primeiro ao último. Então, por exemplo, quanto menor o número, melhor ele é. Por exemplo, o mais veloz. Qual é o item mais veloz, né? Qual modal de transporte seria o mais veloz entre eles? Se a gente correr aqui para o aéreo, a gente vê que com velocidade, o que tem o número 1 é o aéreo. Então, o aéreo é o mais veloz. E o mais lento? O mais lento vai ser aquele que tiver uma nota mais alta em velocidade, que no caso é o rodoviário. Ele é o mais lento, seguido do aquário, né? O aquaviário, né? O mais disponível para entrega, pessoal, pode ter certeza, é o rodoviário. Olha aí ele com o número 1, certo? Caminhão tem de sobra, certo? Entrega ainda porta a porta, viu? Confiável, o mais confiável é o rodoviário, certo, pessoal? O mais confiável que você tem uma maior certeza que entrega na mercadoria, certo? Quando disponível, logicamente, né? Olha aí como o aéreo não é o mais confiável, viu, pessoal? Só pra gente ver, né? A gente tem alguns problemazinhos ainda envolvendo cargas aéreas, viu? Capacidade, qual é o que consegue guardar a maior capacidade? O aquário. E qual que tem uma maior frequência, certo? Maior frequência, que entrega mais, o que não para de entregar, seria o rodoviário. Pessoal, fica aí o resuminho aí da nossa aula, certo? Aproveitem, assistam.
e façam lá as atividades, certo? Vai estar lá no sistema as orientações bem direitinho de cada atividade. Vai estar disponível esse vídeo e um material, os slides, viu? Até mais, tudo de bom. Desejo a vocês uma excelente semana.